Olá pessoal, tudo bem? Olha só, vamos começar nossa aula de hoje. Peço desculpas a vocês por vocês não estarem me vendo, porque eu tô com um problema no áudio do meu computador. Então dá para perceber que eu tô fazendo aqui uma adaptação. O técnico virá arrumar e nas próximas aulas eu acredito que já estará tudo certo, tá? E a gente vai poder se ver um pouquinho mais. Então vamos lá. No começo do ano, no primeiro bimestre, nós conversamos bastante, né, sobre morfologia e disse para vocês que durante todo o ano letivo de 2020 vocês iam estudar todas as 10 classes de palavras, certo? No primeiro bimestre vocês já estudaram substantivos e adjetivos. Então eu vou iniciar hoje com vocês o segundo bimestre, então vai ser a nossa primeira aula e vamos começar por artigo. Eu achei bem legal porque vocês já têm familiaridade, mesmo porque vocês já estudaram no Fundamental 2, então não vai ser difícil não, tá bom? Eu vou explicar aqui nesse primeiro momento todos esses slides que eu fiz para vocês. Depois vou tirar as dúvidas, vocês vão fazer exercícios, nós vamos corrigir, eu tenho certeza que tudo vai dar certo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ler esse texto juntos. Olha só. Ele nasceu numa ladeira do Rio de Janeiro, pobre, mulato, doente, tímido, gago e órfão. Nessas condições, difícil crer que teria qualquer futuro. No entanto, superou todas as adversidades e tornou-se um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Para muitos, o maior. Assim era Machado de Assis. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte nesse texto. Há uma diferença entre ser um dos maiores e ser o maior. Não é verdade? Então, quando eu digo lá, o Machado de Assis é um dos maiores. Qual é o significado que isso tem? Bem, ele está na categoria dos muito bons, né? Agora, quando eu digo que ele é o maior, então isso o que significa? Ele é o melhor de todos, né? Então é assim que a gente vai trabalhar com substantivo, tá bom? Então eu já sei, a gente vai falar já da classificação dele, do conceito, mas a gente vai trabalhar com o artigo nesse sentido do significado dele na produção do texto. Então eu trouxe um outro texto pequenininho aqui pra gente fazer análise dele também. Olha só. Uma lanchonete da Zona Sul Carioca está lançando uma novidade, o sanduíche EPA. A pessoa compra o sanduíche, abre o pão e grita, epa, cadê o queijo? A lanchonete serve EPA de várias qualidades, EPA de presunto, EPA de galinha e EPA de sardinha. Vamos lá, vamos observar, primeiro perceber que em 2 momentos ele usou a palavra lanchonete, certo? No primeiro momento, lá no início do texto, ele usa uma lanchonete. E quando ele vai se referir novamente à palavra lanchonete, ele já usa a lanchonete. Por que isso acontece? Então vamos lá. No começo do texto, ele deixa uma lanchonete de maneira genérica, né? Então, indefinida. Por quê? Porque nós não temos ainda nenhuma informação sobre que lanchonete é essa, a não ser que ela é uma lanchonete da Zona Sul Carioca. E aí a gente vai imaginar, nossa, tem um monte de lanchonete na Zona Sul. Mas aí ela tem um diferencial, né? E esse diferencial fica claro quando ele vai usar novamente, porque a gente já sabe que lanchonete é essa. É a lanchonete que serve o sanduíche EPA. Então ela já me é familiar, né? Então eu já sei sobre qual lanchonete o autor está se referindo, certo? Entenderam por enquanto a diferença? Depois, quando vocês começarem a fazer os exercícios, aí a gente sabe que é por ali que as dúvidas começam a surgir, né? E aí vamos tirar todas essas dúvidas no momento oportuno, que ainda é essa semana, tá, pessoal? Bem, então agora vamos ao conceito e classificação, só para revisão, porque eu tenho certeza que vocês se lembram disso. Então, o que é o artigo?
Artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo geral, ou seja, indefinido, ou particular definido. Pessoal, prestem atenção que eu digo aí que o artigo ele é colocado antes do substantivo. Então, como nós vimos no slide anterior, eu tenho o substantivo lanchonete, antes de lanchonete eu tenho um artigo indefinido uma. Quando eu digo a lanchonete, eu também tô lá com o artigo ao lado, né? Dessa vez um artigo definido. Então, o artigo sempre vai estar ao lado do substantivo? Geralmente, mas existem casos em que o artigo está um pouco distante dos substantivos, tá? Depois, quando vocês começarem a trabalhar, na prática, vocês vão perceber isso. Então, definição de artigo, ok? Classificação. Quais são os tipos de artigos, então, que eu tenho? Os artigos indefinidos e o definidos. Indefinidos, então, quando eu quero generalizar, uma, uns, umas. E quando eu quero particularizar, eu vou usar o artigo definido. O, a, os, as. Tudo bem até aqui? Então, agora a gente vai em uma outra parte agora do substantivo, do artigo, desculpem, que é, nós vamos falar sobre a substantivação de uma palavra e vamos falar também um pouquinho de crase. Aí, vou estudar crase agora também? Não, ainda não, mas a gente precisa entender como isso acontece, tá? Então, sempre dizemos que uma palavra, ela pertence a uma classe, a uma determinada classe gramatical, certo? Aí, quando eu uso a essa determinada classe gramatical, quando eu associo a ela um artigo, eu vou substantivar esta palavra. Como assim, professora? Olha só os dois exemplos que eu trouxe para vocês. À tarde, ouvimos o sino badalar. Então, eu sei que badalar pertence a uma classe de palavras. Qual é? Então, badalar é um verbo, certo? Então, tá. Mas aí, agora, eu tenho uma outra frase embaixo. Causa-lhe certa tristeza o badalar do sino. O que aconteceu com esse verbo? Então, a esse verbo eu coloquei um artigo. Então, o que aconteceu com essa palavra? Ela passou a ser substantivada, tá? Então, a substantivação de uma palavra qual é o conceito? Toda palavra de qualquer classe gramatical a qual se associa um artigo passa a integrar a classe dos substantivos, ok? Crase. Então, vamos lá. Nas férias voltaremos à cidadezinha em que estivemos no passado. Ah, lembrei. Crase, então, é quando eu tenho esse A e esse acento ao contrário do agudo, né? Esse acento ao contrário do agudo, ele chama crase? Não. Esse acento a gente chama de grave, tá? E o que significa crase? Crase em grego significa fusão. Então, vamos lá, o que significa aí? Eu tenho aí uma regência verbal, então quando eu digo voltaremos, o verbo voltar, ele exige uma preposição a. Então, voltaremos a algum lugar. E a palavra cidadezinha, ela é feminina e admite o artigo a. Então, eu não vou escrever assim, né? Voltaremos a cidadezinha. Então, eu vou unir esses dois as, então tá aí, ó, o conceito de crase é a fusão. E para mostrar que tem essa fusão, eu vou usar o acento grave, tá? Então, as regras da crase a gente vai estudar mais pra frente, tá bom? Então, por enquanto, é para vocês entenderem por que o artigo tá aí, tá bom? Bem, o nosso último slide é substantivos que não admitem artigos e os empregos opcionais desses artigos, tá, pessoal? Então, quais não admitem artigos? Então eu posso colocar artigo em qualquer substantivo? Não, nem sempre. Então, por exemplo, nomes de cidades, elas não admitem o uso do artigo. Então, visitaremos Uberaba ou visitaremos São Paulo, né? Nomes de pessoas famosas. Leonardo da Vinci foi inventor e artista.
Substantivo casa, mas no sentido de residência. Então, largou o emprego e voltou para casa. O substantivo terra também, quando ele tem o sentido oposto a embarcado ou a bordo, ele também não admite o artigo. Então, ele ama o mar, não gosta de ficar em terra. E por último, substantivos precedidos de cujo, cujos, cuja, cujas. Este é o contrato cujas cópias lhe pedimos, certo? Então, isso também tem no livro de vocês. É preciso decorar. O que vai acontecer? Conforme vocês forem estudando, vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão automaticamente gravar, tá bom? E quando é opcional o uso da crase? Quando é opcional o uso do artigo? Então, eu posso, o que significa isso? Que eu posso ou não usar. Vai estar correto se eu usar o artigo ou se eu não usar. Então, quando? Nomes de pessoas de nossas relações sociais ou familiares. Então, pessoas que eu conheço, que são íntimas. Ela disse que o Marcelo está viajando. Ou, ela disse que Marcelo está viajando. Tanto faz, tá? E antes dos pronomes possessivos, meu, sua e nossa. De todos da classe do possessivo. Apoio a sua decisão de ajudar o amigo. Ou, apoio sua decisão de ajudar seu amigo. Certo, pessoal? Então, olha, essa aula, fiz um resumo para vocês, tá? Para não ficar tanto cansativo. Vou deixar as orientações das atividades no post, né? Junto com o link dessa videoaula. Depois vou marcar um encontro com vocês, vamos tirar as dúvidas, tá? Dos exercícios conforme vocês fizerem e vamos fazer a correção logo em seguida, ok? Então, por enquanto é só. Dúvidas podem colocar lá no post, tá bom? Depois eu vou marcar uma reunião com vocês, online, obviamente, pelo aplicativo Zoom, e a gente vai se falando, tá, pessoal? Abraço!